Bom dia, então. Fazia um tempão que eu queria vir, deu certo hoje. Conhecer vocês, eu conheço vocês por aquilo que o Jota fala, agora eu vejo com os meus olhos. Falo bem, viu? Exatamente, isso aí. É bom estar aqui com vocês. Obrigado. Então, da forma como o Jota apresentou, acho que minha alegria maior é que eu sou pai do tio Vi, né? É tio Vi que fala? Como que é tio Vini? Não sei como que é. Então eu sou o papai do tio Vini. Bom estar aqui com vocês. A série é sobre Apocalipse. Então eu vou falar baseado em 2 capítulos que fala sobre a igreja. São 2 capítulos de Apocalipse que fala de cartas para 7 igrejas diferentes. Mas eu quero ler só um versículo e não os 2 capítulos, que diz assim, Apocalipse 3, 22. Está na imagem. Está na imagem? Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. É isso? Vamos falar juntos? Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós pedimos que o Teu Espírito, que está presente e que inspirou essas sagradas palavras, também ilumine o nosso coração nessa manhã, nos corrigindo, nos moldando, nos tornando mais parecidos com o Senhor Jesus. Recebe essa oração que a gente faz em nome de Jesus. Amém. Bom, igreja, tem várias, não só palavras, mas instituições que com o tempo acaba ficando desgastado. E quando fica desgastado, a gente acha que elas já não são mais necessárias, não é? Mas na verdade, não é que elas não são sendo necessárias, talvez a experiência trouxe um desgaste. É mais ou menos assim. Quando começa a fazer muita nota falsa, a gente fica pensando, nossa, será que essa aqui é verdadeira? Mas nenhum de nós, imagino, rasga dinheiro. Alguém aqui? Não? Ok. Mas às vezes a gente faz isso com algumas instituições, por exemplo, casamento, não é? Não é porque teve uma experiência ruim de casamento, frustrou, que o casamento não é mais necessário. É preciso ressignificar algumas coisas. Um homem chamado Chesterton, ele disse assim, não é que o cristianismo não deu certo, é que ele nunca foi tentado da forma como deveria. Talvez algumas experiências nossas sejam por isso. Não é que não deu certo, é que a gente não tentou da forma que deveria tentar. É que a gente não fez da forma que aquilo dá certo. Esse texto está no final de uma série de 7 cartas para 7 igrejas. Bom, o número 7 em Apocalipse, ele é um símbolo de completo ou de amplitude. Ele está falando as 7 igrejas que existiam naquela época, 2000 anos atrás, mas a todas as igrejas, em todos os lugares, em todos os momentos da história. Essas cartas têm mais ou menos a seguinte estrutura. Então, é uma carta que é dirigida ao anjo da igreja. Alguns dizem que é um anjo específico para cuidar de uma igreja. Outros falam que se refere ao líder, ao pastor daquela comunidade. Mas é uma mensagem sempre de Jesus. É sempre Jesus quem escreve a carta ou que traz a mensagem para a igreja. E nesse conteúdo, as cartas elas são diferentes conforme a igreja. Para a maioria das igrejas, eu vou falar o nome, Sardes, Éfeso, Pérgamo e Tiatira, tem elogio, encorajamento, mas também tem advertência. Mais ou menos assim, quando a gente fala com os filhos, muito legal o que você fez, mas aquilo não gostei, certo? Mais ou menos assim. Mas tem
duas cartas que são escritas para a igreja de Esmirna, ou duas cartas diferentes, uma para Esmirna e uma para Filadélfia, que só tem elogio. Uau, isso aqui é coisa rara, não é? É coisa rara. E tem uma carta, que é a mais triste de todas, para uma igreja chamada Laodiceia, que só tem advertência. Eu fico pensando, Jesus escrevendo para a sua igreja, e mesmo ele sendo bom, misericordioso, paciente, não enxergou nada que pudesse destacar. Uau, isso é triste. Você conhece alguém assim? Que você olha para a pessoa, você tenta achar uma coisa boa para elogiar e não acha? Conhece? Você é assim? Não, espero que não. Talvez a maioria de nós e a maioria das cartas mostram isso. Tem coisas que são boas, mas tem coisas que precisam melhorar. Mas o interessante é que tem duas igrejas que atingiram uma experiência de vida com Deus que elas não tiveram nenhuma advertência. Eu fico pensando, então, isso é possível? É possível também cada um de nós que é discípulo ou discípula de Jesus ter uma qualidade de vida que não é digna de advertência, só de encorajamento. Alguns imaginam que isso não é possível, mas Jesus que escreve a carta, Ele que está vendo, Ele enxergou isso. Então é melhor a gente confiar no olhar de Jesus do que no nosso próprio olhar. Mas as cartas também têm mais duas partes. Uma é uma bênção, é uma promessa para quem vencer. Aos que forem vitoriosos, ou seja, quem permanecer firme até o fim, quem não desistir, quem não pular fora. E aí são 7 bênçãos, uma mais bonita que a outra. Depois você pode conferir, então, essas bênçãos, mas palavras que extrapolam aquilo que eventualmente a gente mereceria. Não tem nada do nosso mérito, mas de graça e bondade de Deus. E a última parte sempre tem essa frase: se você tem ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Bom, tem muitas coisas que podem ser destacadas aqui, é um material denso, mas eu quero pontuar uma reflexão central aqui. É essa imagem de igreja que Jesus mostra. Então, para as igrejas, ele escreve assim: olha, você está bem nisso, mas precisa melhorar nisso. Você precisa melhorar em tudo. Vocês continuem fazendo do jeito que estão. E o que a gente percebe? Percebe que na visão do Apocalipse não existe perfeição ligada à igreja. Não existe ideal. Existe só o real. São igrejas reais, não existem igrejas ideais. Talvez no imaginário da sociedade, quando fala igreja, pensa no mundo ideal, perfeito, onde não há nenhum problema, nada fora do lugar. E às vezes as pessoas se frustram justamente por isso, por ter uma visão de igreja que é idealizada, mas que não é a mostrada na Bíblia. É interessante que o próprio Jesus escreve isso, né? Eu estou olhando para vocês e estou dizendo, isso foi legal, mas isso precisa melhorar. Ele está falando para pessoas reais. E nessa fala de Jesus, Jesus não tem muitas expectativas assim em relação a gente. Não que ele não espere coisas boas, mas ele não tem uma expectativa falsa. Deus sempre trata com a gente de forma real, nunca ideal. A Bíblia toda é construída de pessoas reais, não existe heróis na Bíblia, existe gente, pessoas que erram, pessoas que acertam, pessoas que não são perfeitas, mas que na experiência com Deus conseguem ter uma qualidade de vida, uma integridade de vida que inspira todas as outras pessoas. Então, essas cartas mostram uma correção de visão. Não existe igreja ideal.
E eu poderia dar vários motivos. Primeiro, porque eu estou nessa igreja. Essa igreja não pode ser perfeita nem ideal. Você está nessa igreja, a não ser que eu não conheça você e você seja de uma perfeição tal, tipo o super-homem, não é? que não tem nenhuma fraqueza. Até o super-homem tem a criptonita. A igreja não pode ser perfeita porque é formada de gente como a gente. A igreja ela não é perfeita porque senão, se Deus colocasse esse grau para a gente atingir, nenhum de nós atingiria. Mas no fundo, a igreja precisa espelhar quem Deus é. A igreja ideal, ela frustra, ela é uma maquiagem. A igreja real, ela pode frustrar, mas ela não é uma maquiagem. É possível a transformação e a mudança. Bonhoeffer, um pastor na época da Alemanha nazista, que teve um grande desafio de permanecer igreja e de conduzir a igreja na década de 30 e 40, com Hitler latindo e os nazistas perseguindo. Ele descreve isso, que a fraternidade cristã, ou seja, a igreja, não é um ideal, mas é uma realidade, divina. Por quê? Porque é impossível a gente construir igreja com nossos próprios esforços. É difícil a gente ter amizade com as pessoas, é difícil a gente se relacionar, porque nós temos as nossas projeções do que a gente gostaria que a pessoa fosse, e nós temos as nossas escolhas, os nossos valores, e às vezes a gente não aceita. A igreja, por ser uma realidade divina proposta por Deus, é possível ela ter uma experiência que outros lugares não poderia. Ontem teve o derby. Eu sou gremista, então eu posso falar tranquilamente, não sou nem do Guarani nem da Ponte Preta, mas imagino que alguém aqui seja. Então teve o Guarani e a Ponte Preta. As torcidas estavam separadas. Vamos imaginar o que aconteceria se um ponte pretano desavisado errasse o portão e fosse para o meio da torcida bugrina. Hoje seria a primeira notícia: o torcedor morre porque errou a torcida. Vamos imaginar num encontro de rua de uma pessoa que é de direita com uma pessoa que é de esquerda, politicamente falando. A gente está vivendo um pouco disso no nosso país. Mas eu tenho experiência na nossa comunidade de fé e nas comunidades de fé. Nós temos um pequeno grupo que tem o torcedor bugrino mais insano da nossa igreja. E tem o ponte pretano mais insano da nossa igreja, no mesmo pequeno grupo. E eles vão com a camisa do time na reunião do pequeno grupo. Adivinha o que acontece? Quando chegam, se abraçam, se beijam, perguntam como um está, se pode ajudar, como que está a família, precisa de dinheiro, como que eu te ajudo essa semana. Pessoal, como que pode isso? Não é uma construção humana, é uma construção divina. A proposta de igreja é divina. É por isso que dá certo. Temos também na nossa comunidade de fé uma pessoa que é super direita, conservador, e temos um progressista de esquerda no mesmo grupo. Quando eles se encontram, o que você acha que acontece? A mesma coisa. Um pergunta como o outro está, se precisa de ajuda, como está a família, se precisa de dinheiro, posso te ajudar. Isso só é possível numa experiência que transcende os nossos esforços humanos. Por isso a igreja sempre vai ser, a despeito da sua não perfeição por nossa conta, uma proposta, a única proposta desse mundo dar certo. Não tem outra forma desse mundo dar certo a não ser pela experiência da igreja. Partido político, time de futebol, ideologia, filosofia. Não há nenhuma dessas propostas a certo porque são propostas humanas.
Percebe? A única proposta que dá certo para transformar esse mundo num mundo melhor, para a gente poder experimentar o reino de Deus, aquilo que deveria ser, é a igreja. Bonhoeffer, ele dá essa orientação para as pessoas da igreja naquela época que sofriam essa ameaça do nazismo. Ele diz assim: a pessoa que ama mais o seu sonho de uma comunidade cristã do que a própria comunhão cristã, ou seja, se uma pessoa ama mais o seu projeto, o seu gosto, a sua vontade do que a realidade, que é essa diversidade, ela vai destruir qualquer comunhão cristã, mesmo que pessoalmente essa pessoa seja honesta, séria e dedicada. Ou seja, a igreja não é um lugar para a gente impor aquilo que a gente acha que deve ser, mas é um lugar que a gente aprende com a diversidade, a nos tornarmos mais parecidos com Jesus. O meu irmão e a minha irmã que está comigo na igreja são meus colegas no processo de discipulado, para eu ficar mais parecido com Jesus. Essa é a visão que o Apocalipse traz sobre a igreja. A igreja não é um conjunto de pessoas que não erram, tipo perfeitas. Essa visão as pessoas lá fora têm, ou algumas de dentro, mas não é a visão do Apocalipse. A visão do Apocalipse é um conjunto de pessoas reais, com as suas dores, com as suas dificuldades, com as suas crises, com os seus defeitos. Eu estava lembrando, numa dinâmica de pequeno grupo, alguém quis tornar o grupo mais humano e tinha bolado a seguinte pergunta, porque achava que o pastor era perfeito. Falava: cite o pior defeito do seu pastor. Ainda bem que eu ouvi essa pergunta antes, sabe? Mas eu imagino que vocês que já estão convivendo, vocês já identificaram as coisas boas no irmão, na irmã, e as coisas não tão boas também. Mas não é isso que nos afasta. O que nos afasta é nós desistirmos de experimentar a igreja como Jesus propôs. Somos todos maltrapilhos que conheceram a graça de Deus, e por isso ninguém pode impor uma carga, um peso sobre o outro, mas nós nos tornamos companheiros. Mais ou menos assim. A religião, quando alguém erra, o outro é o juízo acusador. Nossa, viu o que ele fez? Na igreja é o ajudador. Como eu te ajudo a sair dessa? Como eu te ajudo a resolver isso? Como eu te ajudo a ser uma pessoa melhor? Porque foi para isso que Jesus nos reuniu. A perfeição, que tem a ver com a religião, ela é baseada em mérito. É o meu esforço, é o meu merecimento. A igreja não tem a ver com perfeição, tem a ver com integridade. Ou seja, Deus me enxerga através de Jesus, e eu sou aquilo que Jesus disse que eu sou. Na igreja nós somos convidados a enxergar através do olhar de Jesus, né? O meu irmão, a minha irmã, porque é assim que Deus nos enxerga. Porque nós, seres humanos, da nossa natureza, a nossa tendência é sempre para a coisa errada. A gente vê isso nos pequenininhos. Você nunca precisa ensinar uma criança a fazer coisa errada. Elas, de alguma forma, isso já vem com ela. Você precisa corrigir, né? Até o tio Vini, que é maravilhoso e perfeito hoje, mas ele não nasceu assim, certo? Ele não nasceu. O Vini tem, não conte isso para ele, vocês guardem. O Vini tem radiografia de todos os ossos do corpo. Então você imagina como era esse piá, né? Essa é a nossa natureza. A gente herdou isso quando Deus cria todas as coisas de forma perfeita, o ser humano decide fazer algo diferente e erra e acaba se tornando inimigo de Deus, e agora todos nós nascemos assim, com a nossa vontade para fazer o que é contrário a Deus. E quando a gente olha no espelho, e se nós formos honestos, nós precisamos dizer: eu não sou quem eu deveria ser, eu erro.
E por mais que a gente se esforce, a gente não consegue ser quem a gente deveria ser. Quem de nós nunca errou? Quem de nós nunca magoou uma pessoa? Quem de nós nunca fez uma coisa errada? Quem de nós nunca prejudicou uma pessoa? Até nós, pais, mesmo tentando fazer o que é certo, a gente não consegue acertar sempre. Não sei, pelo menos eu. Nós estávamos em reunião de família, nós temos na sexta-feira o nosso Shabá, o nosso encontro. Então os nossos meninos já são homens barbudos, então dá para conversar algumas coisas. Então estão falando de pais que erram. Eu falo, filhos, ser pai é errar. A gente não quer. E eles falam, não, a gente sabe, pai, ufa. Mas a gente erra. Então não tem nada que a gente pode dizer para Deus, Deus, eu mereço. Ninguém. E é por isso que Deus envia Jesus, porque Jesus vive de uma forma que nós devemos viver. Ele é aquilo que nós deveríamos ser e a gente não conseguiu. Mas ao invés de retornar para o Pai, Ele decide assumir o nosso lugar. E naquela cruz, Ele morre por uma punição que deveria vir sobre nós, mas que Ele assumiu. E na sua morte, nós recebemos o perdão de Deus. Quando Jesus ressuscita, mostra que Deus levou a sério isso e aceitou esse sacrifício, e agora Deus nos olha através do olhar de Jesus. Para Deus nós somos filhos e filhas amadas, com defeitos, mas defeitos perdoados, com pecados, mas pecados perdoados, com erros, mas erros perdoados, por causa de Jesus, nada por nossa causa. E agora nós somos chamados para espelhar isso para o mundo inteiro. Isso é igreja. Igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus que espelha o projeto original de Deus, que é o reino, tornar esse mundo um mundo como Deus sonhou, sem dor, sem tristeza, sem violência, sem desigualdade, sem coisas ruins, e que a gente não consegue fazer isso, mas Deus está fazendo isso ao longo da história. E a palavra é que no final da história, como a gente conhece, Jesus retorna para encerrar e a gente vê definitivamente o reino de Deus como deveria ser. Então, encerrando essa palavra, eu destaco as 3 palavras no versículo que nós ouvimos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, então não é uma questão só física de ter ouvido, porque todo mundo aqui tem ouvido. A questão é se a gente ouve ou não, né? E na tradição da espiritualidade cristã, ouvir Deus, ouvir o Espírito, é uma jornada. A gente não aprende, a gente não nasce com isso. Nós fomos afetados, a gente é surdo para Deus, surdo. Mas é essa presença de Deus na vida da gente que vai nos dando a capacidade de voltar a ouvir Deus. As pessoas me perguntam, pastor, como que a gente sabe que é a voz de Deus ou não? Já fez essa pergunta? Você gostaria de saber o segredo? Eu também, mas não tem segredo. Eu vou perguntar, como que o seu filho sabe que a voz é sua e não de outra pessoa? É uma coisa visceral, umbilical, é de proximidade, é de intimidade, é de tanto ouvir. E com Deus é assim também. Quanto mais próximo dele, mais a gente se acostuma com essa voz. E depois que a gente aprende a ouvir, acostuma, a gente consegue identificar quando ele fala e quando não é ele. Assim como qualquer criança. Então, o apelo para as igrejas, para as pessoas aqui é: agora, ouve o que o Espírito está dizendo. Ouve. É essa imagem que tem que ficar, ou esse som que tem que ficar no coração de vocês, essa imagem que tem que ficar na vida de vocês. E ouvir aqui, ele fala, ouvir o Espírito, que é Deus presente na vida da gente. Deus resolveu habitar em nós. O mesmo Espírito que criou todas as coisas, no início do livro de Gênesis diz isso. O Espírito estava sobre a face das águas, ou seja, o Espírito estava moldando, criando tudo. É o mesmo Espírito que habita em nós. Ou seja, Deus mora
na igreja. Não no templo, não num prédio, mas na igreja, que é a comunidade dos discípulos. Eu diria assim, a única forma desse mundo conhecer isso é se a igreja amar as pessoas. As pessoas fazem parte dos nossos relacionamentos e compartilhar isso, inspirar essas pessoas a voltar a ouvir a voz de Deus. E por fim, ele diz: ouve o que o Espírito diz às igrejas. Interessante que ele não diz o que o Espírito diz à igreja, aquela igreja específica, mas que o Espírito diz às igrejas, eu diria, a todas as igrejas, em todo o tempo, em todos os lugares. Por quê? Porque Deus tem um projeto só, o reino. A igreja não é o reino de Deus. A igreja é uma comunidade que é chamada para viver o reino e para compartilhar o reino. Eu diria assim, a dimensão maior é o reino. E como igreja, a nossa vida só tem sentido se nós estivermos conectados a esse projeto maior de Deus. E quando Deus olha para a igreja, Ele olha diferente das pessoas. Como eu disse, Deus não olha esperando que as pessoas sejam perfeitas, Ele só espera que as pessoas sejam fiéis e íntegras, que elas se esforcem. Deus ajuda a gente a viver. Tem muita gente que está procurando a igreja perfeita. O meu pastor, da minha infância, ele conta a experiência da irmã dele. Ele diz que a irmã dele saiu da igreja original e estava procurando a igreja perfeita. E ele disse para ela: a hora que você encontrar, não entra, para não estragar. Sabe? Não espere a igreja perfeita. Ama a igreja que Deus colocou você aqui. Ame essas pessoas da forma mais responsável, afetuosa que você conseguir. Se torne um irmão, uma irmã, e ajude a inspirar outras pessoas que estão lá fora sem ouvir a voz de Deus a participar dessa comunidade. Mas também tem a ver com o desafio de ser uma igreja que é parecida com Jesus, não com a cultura, não com as instituições, não com os desejos, os projetos individuais das pessoas, mas que as pessoas olhem para a gente e falam: puxa, ele é parecido com Jesus, ela é parecida com Jesus, porque no final das contas, no fim de tudo, é isso que vale a pena. Não tem a ver com coisas, com programas, mas tem a ver com alguém que nos amou, sem ter nenhum motivo para isso, que resolveu doar a sua vida, para que a gente pudesse trilhar o mesmo caminho dele, e ajudar outras pessoas que estão afastadas da amizade com Deus, a também encontrar Jesus e voltar a ouvir a voz do Espírito. Meu desejo é que a vida de vocês inspire muita gente, muita gente. Tem muita gente sofrendo, muita gente perdida, muita gente quebrada, muita gente. Talvez alguns de nós também. Só que nós sabemos que Deus cuida da gente. Lá fora as pessoas estão desesperadas. Aquelas pessoas que já estão insensíveis. E meu desejo é que a vida de vocês inspire. Lembra, eu não estou esperando de vocês perfeição. Já disse isso no começo. Não é? Mas fidelidade. Porque as cartas encerram assim: ao que vencer. Aquele que não roe a corda, aquele que não pula fora, aquele que for até o fim, vai valer a pena. Sempre vale a pena ser igreja. Sempre. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, mas sempre vale a pena. É difícil ser igreja, mas não ser igreja é insuportável, é perdição, não faz o menor sentido. Então, bom estar aqui com vocês. Meu desejo é esse, que a vida de vocês e essa comunidade aqui inspire muita gente ainda a se tornar discípulo e discípula de Jesus.
Quero fazer uma oração. Pai querido, obrigado por esse tempo que nós estamos juntos, da presença do Teu Espírito aqui conosco, no coração de cada um de nós. O Senhor sabe que nós não temos nenhum mérito, nada que nós possamos oferecer ao Senhor para merecer algo do Senhor. Por isso nós recebemos com gratidão esse privilégio que é ser igreja do Senhor. Obrigado por cada irmão, cada irmã que são presentes do Senhor para a vida da gente. E eu quero pedir que o Senhor nos inspire para que nós consigamos ouvir a voz do Teu Espírito com tal responsabilidade e assertividade que isso molde a nossa vida e inspire outras pessoas também a voltarem para o Senhor. Abençoa os meus irmãos e irmãs aqui, cada criança, cada adolescente, cada adulto, que eles possam experimentar e viver o propósito do Senhor em suas vidas. Cura eles, Pai, restaura a vida deles, guarda eles, que eles possam experimentar tudo aquilo que Jesus preparou e que a vida deles continue sendo luz nesse mundo cheio de escuridão. Recebe essa oração que a gente faz com muita gratidão em nome de Jesus. Amém.